Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez à nossa oração da manhã. Que a graça, a paz do Senhor Jesus esteja aí na sua casa, sobre você, sobre a sua família e todos que você ama. Amém? Já pausa, digite amém aqui abaixo nos comentários para eu entender que você creu no que eu já liberei aqui sobre a sua vida logo no início. Amém? Muito bem. Pessoal, nós estamos terminando a meditação de Provérbios 3. Nós estamos refletindo sobre Provérbios, o livro da sabedoria. Sabedoria para o nosso dia a dia. É muito importante. Eu tenho pedido a Deus sabedoria todos os dias. E nós também temos feito a oração no final. E nós temos apresentado a Deus uma água como essa aqui, ó. Eu sei que tem pessoas que não creem e não concordam. Se você é uma dessas pessoas, amém, eu te respeito, mas eu te convido a ficar conosco na meditação da palavra e na oração. Porque vai te abençoar, eu creio. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos nos apegar às coisas que a maioria de nós concordamos. Agora, eu quero fazer uma pergunta aqui no início. Jesus curou muitos cegos quando ele passou na terra. Toda e qualquer dúvida da gente, a gente deve principalmente tirar essas dúvidas através do ministério de Jesus. Ir até o que Jesus fazia e tê-lo como referência. Um dos cegos que Jesus curou, ele cuspiu no chão, Jesus, ele misturou a saliva dele com terra, né, e fez um lodo e sujou os olhos do cego e mandou aquele cego se lavar num tanque, o tanque de Siloé. No primeiro dia que eu comecei a apresentar a água em oração aqui, eu falei isso com as pessoas. Quem que curou aquele cego? Foi a saliva de Jesus, a terra, né? A água do tanque? Nenhuma das alternativas. Foi a fé dele. Mas por que que Jesus fez isso com aquele cego? Eu não tenho uma resposta. Mas eu sei também que Deus, ele mandou Moisés usar um cajado, um pedaço de pau, para mostrar sinais do poder dele para o povo, na época dele, para que o povo cresce nele. O próprio Jesus, ele expulsava demônios, curava enfermos, para ensinar as pessoas, para que as pessoas então vissem o poder de Deus na vida dele. Mas tudo isso era um meio das pessoas verem que ele era o Filho de Deus, que ele tinha o poder de Deus nele. Mas o que ele queria era falar das boas novas, do evangelho que ele trouxe, do evangelho do reino, ensinar as pessoas aquilo que elas precisavam aprender para poder praticar aqui no mundo e entrar no reino eterno com ele, com o Pai. Então, por exemplo, a minha esposa já foi curada fazendo uso da água. Tem exames de antes e depois. Muita gente ao longo do meu ministério. Então é um meio, pessoal, para Deus se manifestar. É só isso. Provérbios 3, versículo 34, diz assim: certamente ele, Deus, escarnecerá dos escarnecedores, mas dará graça aos mansos. Preste atenção, por gentileza, pessoal. Deus vai escarnecer de quem escarnece. Já viu aquela frase popular? Não está na Bíblia, mas é muito real, né? Quem ri por último ri melhor. É mais ou menos isso que Salomão está dizendo aqui. Deus através dele. Deus zomba daqueles que zombam. Dele, dos dele e das coisas dele. Tem gente que zomba de pastor, zomba de cristãos, zomba das coisas de Deus. E Deus está zombando dessas pessoas. No final de tudo, o Deus que tem se falado tanto aí que Deus é amor, vai julgar. Vai julgar aqueles que zombaram das coisas dele e dos dele. Então entenda, Deus é justo. Está escrito na palavra, com Deus não se brinca, de Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Eu creio nisso 100%. Aí diz assim, mas ele vai dar graça, né? Eu já expliquei ontem que graça é um favor que a gente não merece, que Deus ele nos faz favores mesmo a gente não merecendo. Mas dá graça aos mansos. Jesus falou assim,
aprendei de mim, palavras de Jesus, que sou manso e humilde de espírito. Manso e humilde de espírito. A Bíblia diz que Moisés era manso. Precisava ser, né, para liderar aquele povo. E Jesus também falou, aprendei de mim que sou manso e humilde de espírito. Pessoal, Deus, ele favorece os mansos. Agora entenda, manso não é bobo. Preste atenção. Jesus falou que a gente deve ser manso, né? Puro como uma pomba, mas prudente como uma serpente. Entenda, não confunda pureza, mansidão com ser ingênuo, ingênua. Você precisa entender que a gente vive no meio de lobos. Nós temos que ser ovelhas, pessoal, de Jesus. Outro dia eu falei isso para a igreja. De Jesus. Mas no mundo que a gente vive, que é um pisando no outro, passando por cima do outro, essa é a verdade, que só os fortes resistem e vencem. Você precisa ser um leão, uma leoa. Então, aprenda a entender, compreender a palavra de Deus. É igual aquela palavra, né, que muito cristão, crente, carrega consigo, esperar no Senhor. Mas o que é esperar no Senhor? É esperar, crer que as promessas dele vão se cumprir, mas eu fazendo a minha parte, orando, jejuando, dizimando, ofertando, doando, sendo generoso, como está escrito em Provérbios, que a alma generosa prosperará. Preste atenção, trabalhando. Paulo falou que quem não trabalhava na época dele, que não comesse. Então a gente tem que trabalhar, mas crer que a graça, o favor de Deus vai vir sobre aqueles que são mansos, que são pacificadores, que quando tem problemas ali, é o primeiro e a primeira que quer pacificar, que quer reconciliar, que quer fazer tudo terminar bem. Então entenda as coisas. Amém? Vamos orar? Você pode pausar agora, colocar o seu primeiro nome, familiares, pessoas que você ama e fazer o seu pedido também aqui embaixo. Pode pausar aí agora. Tá bom? Já preparou o copo com água, uma garrafa com água? Se não, também pode pausar e fazer isso agora. E pessoal, entenda, por favor, rezar é uma coisa, orar é outra. Eu não me canso de ensinar. Reza é quando você fica repetindo palavras que muitas vezes você nem crê 100% no que você está falando. Você ouve os outros falando e repete. Isso é uma reza. É repetir palavras. Quem faz isso é religioso, religiosa, é gente fanática. A gente tem que ser inteligente. Quando você fecha os olhos para orar, você acredita mesmo? Deixa eu olhar nos seus olhos. Você crê mesmo que tem alguém te ouvindo? Porque depois da oração, então, faça a sua parte, você precisa confiar. Eu sei que não é fácil confiar. Pessoal, eu trabalho com vocês. Hoje eu não sou pastor em tempo integral. Eu passo as mesmas lutas que vocês. Mais do que nunca eu estou tendo que aprender a confiar. Mas quando você ora, você precisa, você tem que tomar uma decisão. Ou você crê no que você vai falar com Deus, ou não crê. Então é melhor nem falar. Então a oração é uma conversa com Deus. Não é reza, não é repetir palavras. Entende? Então vamos orar. Se pudesse concentrar o máximo. Meu Deus, em nome de Jesus. Mais uma vez eu quero te agradecer pela vida e pela saúde. Porém, meu Pai, está escrito na tua palavra que aqueles que esperam no Senhor, o Senhor renova as forças, o Senhor fortalece. E esperar no Senhor não significa ficar parado, parada, inerte. Não. Meu Pai, eu te peço, renova as nossas forças, redobre o nosso ânimo. Quem lhe apresentar essa água em oração comigo, eu te peço, coloca o teu poder nessa água. Para essa pessoa que, quem sabe, acordou desanimada, desanimado, seja animado, animada. Quem se sentia fraco ou fraca, se sinta ou perceba que está diferente, que está forte, pelo poder que é no nome de Jesus. Eu libero uma palavra agora sobre essa pessoa que estava triste, angustiada, deprimida. Ela enfrentou dificuldades para sair da cama para começar o dia. Injeta ânimo, forças do seu poder. Eu te peço, meu Deus, meu Pai, de todo o meu coração, alma e espírito. O Senhor me conhece, eu te conheço, nós temos intimidade, Pai. Eu te suplico, eu te imploro agora por ajuda para todos nós. Eu te peço, meu Deus, ilumina o ser dessa pessoa. Se o ambiente que essa pessoa habita tem sido trevas, que a luz que o Senhor agora fizer habitar nela ou nele venha irradiar e dissipar as trevas que estava nesse lar, nessa casa. Aliás, era só uma casa que a partir de agora se torne lar, que haja paz nesse ambiente, que haja luz nesse ambiente. Meu Deus, como eu sempre lhe peço, acampa anjos, como está escrito no Salmo 91, ao nosso redor, para nos guardar, nos proteger.
Meu Deus, em o nome de Jesus eu lhe peço que o Senhor repreenda todo o mal que estiver no nosso caminho, no mundo espiritual, nos atrapalhando nossos negócios, nosso trabalho, o nosso progresso no dia a dia, que o Senhor repreenda. Meu Deus, eu lhe apresento mais uma vez essa água, a água que essa pessoa também apresenta a ti em oração. Declaro, seja essa água abençoada pelo poder que é no nome de Jesus. Quem dela tomar, receba cura, dores desapareçam, seja ela qual for, sintomas de doença desapareçam, pelo poder que é no nome de Jesus, para a tua honra e tua glória, se você crer, diga amém. Se quiser, pode tomar da sua água. Faça um excelente dia. Quem faz o dia somos nós. E se você quer nos ajudar a seguir em frente, eu vou deixar, como sempre, aqui embaixo na descrição, ali embaixo, fixo ali no primeiro comentário, a chave Pix da igreja aqui de Uberlândia, tá? Local. Eu sempre tenho falado, se 100 pessoas que me acompanham aqui no canal doarem R$10, 100 pessoas com 10 reais que seja, mas você pode ofertar, dizimar, fique à vontade para nos ajudar. Mas 100 pessoas com R$10 já nos ajuda a pagar o aluguel aqui da igreja local, que é 1.000. Então, se você tem visto sinceridade no meu trabalho, ajude a gente, que a gente tem um trabalho local aqui também, presencial. Então fique à vontade para isso. Tá? A chave Pix da igreja está aqui embaixo, lá na área de comentários. Faça um excelente dia. Até a próxima.